Como é que a gente começa essa comunhão? Eu creio que com muita adoração ao Senhor e agradecimento a Ele, de termos essa chance de nos encontrar, né? Depois de muito tempo. Eu nem estou lembrado qual a última vez que eu vim cá. César até perguntou para mim. Também não está lembrado, não. Mas não importa, são águas passadas. Estamos em águas novas, né? Amém. Tudo é um novo começo. Eu queria primeiro começar essa comunhão, irmãos. Nós todos aqui, a maioria de nós, eu creio que não somos neófitos na fé do Senhor. O Senhor já nos permitiu ter uma caminhada com Ele um tanto longa, logicamente que em diferentes níveis. E eu creio que o Senhor, quando Ele fala conosco pela Sua palavra, Ele com certeza fala de acordo com o nível de cada um. Ele conhece todos nós, Ele sabe da nossa realidade espiritual, da nossa condição, e a Sua palavra, como rica que é, como infinita que é pelo Espírito que em nós habita, ela nos alcança de acordo com a nossa necessidade. Eu queria reforçar alguns pontos, não sei quantos de vocês tiveram oportunidade, alguns de participar presente, outros virtualmente, né, online, da última comunhão de igrejas que houve, cujo tema foi Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse tema é muito vasto para ser apenas falado em 4 mensagens, nem mesmo 10 mensagens seriam suficientes. E nesse tema, irmãos, eu de fato toquei muito no Senhor, continuo tocando, porque a nossa existência aqui hoje, espiritualmente falando, é graças ao fato que Ele nos amou. Cantamos vários hinos sobre isso. O infinito amor do Senhor. Nós somos alvo do amor de Deus. Somos alvo do amor de Deus, não importa a condição em que nós estávamos. Todos nós, Efésios 2, 1 e 2, diz claramente, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Mas nessa condição Ele nos deu vida. Por que Ele nos deu vida? Porque nós não fomos criados para estar na condição de mortos, muito menos no pecado. Deus, quando nos criou com o seu objetivo era muito claro. E esse objetivo tem tudo a ver com a obra de Cristo na cruz, em nos resgatar e nos constituir a nós como a sua igreja, como a sua noiva. Como não apenas o seu povo. O povo ainda é um sentido um pouco genérico demais. O Senhor, Ele usa termos especiais. Povo escolhido, nação santa. Até mesmo pode usar povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é? Então, existe uma intimidade de todos nós que fomos chamados, que fomos escolhidos, fomos resgatados para que sejamos trazidos de volta, obrigado, para o propósito pelo qual o homem foi criado. E nós temos a figura no Velho Testamento, todos conhecem, Adão e Eva, tipificado claramente em Efésios 5, Cristo e a igreja. Esse é o grande mistério, Cristo e a igreja. E a igreja não no sentido como nós criamos no passado, até mesmo como nós pregávamos no passado. Às vezes a parte teórica é bonita, mas na hora da prática nós pecamos. Pregamos uma bela teoria do que é a igreja, baseado no que a Bíblia diz, baseado no que tantos servos de Deus falaram no passado. Agarramos aquilo e vamos repetindo, só que na hora de vivê-lo, nós não conseguimos viver como o Senhor quer.
Por isso que tantas confusões ocorrem, tantas situações ocorrem. Mas tudo isso, mesmo essas confusões que ocorrem, eu creio na soberania de Deus para poder ajustar e corrigir a sua igreja e trazê-la para os moldes como Ele deseja. Porque, aliás, Ele que programou, podemos dizer assim, a igreja, não é? Ele que se deu pela igreja. Igreja não apenas no sentido de um ajuntamento de pessoas. Nós sabemos que a igreja tem muito mais significado com isso. Um dos significados mais fortes da igreja, dentro da palavra, é no sentido muito íntimo com Deus. Família de Deus, habitação de Deus no Espírito, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Não é? De maneira um pouco mais ousada, aguerrida, o exército de Deus, a guerreira de Deus, não é? Então, existem aspectos muito preciosos no que diz respeito à igreja, no sentido que a palavra, ela determina. A questão agora e a nossa identidade para com todos esses aspectos da igreja? Essa multifaceta da igreja, como aqueles que foram chamados, escolhidos para fazer parte do corpo de Cristo, chamados, escolhidos para fazer parte da família de Deus, chamados, escolhidos para fazer parte do exército de Deus. Percebem que para cada faceta do que a igreja apresenta, nós temos uma identidade com ela. Às vezes nós gostamos de nos identificar com a igreja apenas do lado mais conveniente para nós, do lado que me exige menos. Mas interessante, irmãos, Cristo se deu pela igreja, Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E na comunhão, nós vimos que vocês creem ou não creem que o Senhor também espera uma contrapartida de nós? Não é? A maioria do povo de Deus, eles pensam que a relação com Deus é só unidirecional. É Deus para mim. Bênçãos. Eu oro pelas bênçãos, prosperidade, bem-estar, saúde. Desfrute. Tá certo? O desfrute faz parte. Mas, irmãos, à medida que Deus se dispensa, à medida que nós recebemos o dispensar de Deus ao longo da nossa caminhada, Deus também espera uma contrapartida. Deus espera uma resposta. E essa resposta, ela é dada à medida que eu e você passamos a compreender melhor o propósito de Deus, a vontade de Deus. Porque se nós não compreendemos a vontade de Deus, o propósito de Deus, nós não vamos reagir adequadamente. Então, ao longo de muitos anos, eu digo isso do meu profundo coração, nós ficamos muito naquela esfera apenas de vamos desfrutar, desfrute. O desfrute é importante na reunião da igreja, temos que ter o desfrute, com certeza, mas nós desfrutamos para quê? O que é o desfrute de Cristo? O desfrute de Cristo nada mais é que nos alimentar de Cristo. Não é? Como é que você desfruta de Cristo? Se alimentando dele. Quando você invoca o nome do Senhor, você está desfrutando deste nome que está acima de todo nome. Ele é uma fonte de suprimento. Quando você ora para ter comunhão com o Senhor, no seu diverso grau de oração, você está tendo intimidade com aquele que é a fonte de todas as coisas. Então, eu preciso ter essa realidade diária da minha comunhão íntima com Deus, em todas as possibilidades. Nós cantamos hoje 4 cânticos, desfrutamos desses 4 cânticos, para quê? Para desfrutar, para receber o dispensar do Senhor para nós. É o Senhor nos alimentando, é o Senhor nos cuidando. Concorda ou não? Eu me sinto cuidado nas reuniões da igreja.
É o cuidado de quem? Cuidado da cabeça daquele que me amou e se entregou por mim, por meio de que agora? Não apenas dele como cabeça, mas por meio da cabeça, via Espírito, por meio dos membros. Então, eu sou alimentado e sou fortalecido na comunhão do corpo de Cristo. Eu posso ser alimentado e fortalecido individualmente. Lógico que eu posso, porque eu estou ligado à cabeça pelo Espírito. O Espírito, né, como nós compartilhamos em Sobradinho, o Espírito, ele trabalha como se fosse o sistema nervoso do corpo. Cristo, cabeça, lança a ordem para o sistema nervoso, e o sistema nervoso alcança todos os membros para fazer a ordem da cabeça. Então, hoje o Espírito, ele é algo indispensável na nossa vida, para conhecer o coração do Senhor, para conhecer a vontade da cabeça. Por isso que nas epístolas de Paulo, ele reforça muito a questão do Espírito. Viver no Espírito, andar no Espírito, não é? Ser enchido do Espírito, não é? Transbordar do Espírito, alegria do Espírito Santo, não é? Aí vem o João complementando nas suas epístolas, como sabemos o ministério de João foi o ministério conclusivo de todo o Novo Testamento, não apenas das verdades que deviam ser apresentadas para nós hoje como legado, que é a palavra de Deus, mas João trazendo-nos de volta para os pilares cruciais e indispensáveis para que a vontade de Deus possa se realizar no meio do seu povo. E ele reforça muito aspectos aparentemente básicos, mas não são apenas básicos, são vitais, primordiais, cruciais, indispensáveis. Que Cristo é a nossa vida, Cristo é a palavra, Ele é o Espírito, adorar o Pai em espírito e em verdade, não é? É esse que o Pai busca para os seus adoradores. O que mais? Aí ele mostra o Senhor em todos os aspectos. Né? João, ele abre praticamente o que nós cantamos, acho que foi no segundo hino, Cristo é a nossa fortaleza, nosso refúgio, nosso isso, nosso aquilo. Você vê no Evangelho de João, nas epístolas, ele abre, escancara quem é o Senhor em tantos aspectos. Complementando também aquilo que Paulo nas suas epístolas fala também. Quem é o Senhor? Né? As diferentes faces ou apresentações do que o Senhor é, mostrando quão infinito Ele é. Só que o mais bonito de tudo e o mais precioso, irmãos, que tudo aquilo que Cristo é no seu infinito, na sua ilimitação, hoje está tudo compilado no Espírito que em nós habita. Então, nós temos hoje a fonte de todas as nossas riquezas. Estava compartilhando com os irmãos na Colômbia, há 3 semanas atrás. Eu fico imaginando esse servo de Deus, como o próprio apóstolo Paulo. Vamos olhar o apóstolo Paulo, que foi nascido fora de tempo, não andava junto com os 12, porque o Senhor chamou ele de maneira separada, embora fazendo todos a mesma obra, isso é importante, porque o Senhor encarregou para João, Tiago e Pedro os da circuncisão, e a Paulo e Barnabé os da incircuncisão. Então ali haviam vários servos trabalhando com a mesma meta, mas a porção que Deus deu para Paulo e para Barnabé e para outros foi uma porção para os gentios. Só que olhando para a pessoa de Paulo, não apenas para a pessoa de Paulo, mas depois para vários servos de Deus ao longo dos séculos, a gente percebe que eles não eram, eles não dependiam de pessoas diretamente ao seu lado para empurrá-los, para avançar espiritualmente. Correto? Você entendendo o que eu quero dizer? O avanço deles espiritual não dependia de pessoas ao seu lado. Para dizer, vai, vamos. Estou desanimado, irmão. Não, vem cá, vou te encorajar. Embora na palavra esteja
repleto de palavras, admoestai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, né? Encorajai-vos mutuamente. Existe sim esse sentimento do corpo nesse sentido. Só que, paralelamente, o avanço de um cristão, de um filho de Deus, representado por Paulo, por Pedro, quem for, depois ao longo dos séculos, tanto servo de Deus, os patriarcas, depois os outros servos de Deus como, vocês podem enumerar vários, que muitos chamam, né, sem até naquele livrozinho ali chamado Heróis da Fé, né? Na verdade, eu digo assim, não existe heróis. Até mesmo vai ler Hebreus 11 ali, são os heróis da fé. Não existe heróis. Porque herói significa uma pessoa em destaque, né? Na vida da igreja, no povo de Deus, não existe heróis. Existe aqueles que simplesmente valorizaram e deram a sua vida por aquilo que está dentro deles. Para viver por aquilo que está dentro deles, que foi dado pelo Senhor. Que é o quê? Que é o Espírito. Na dependência total do Espírito. Paulo não era empurrado por ninguém. Porque na comunhão lá com os irmãos, alguns irmãos falam, eu às vezes fico desanimado e não consigo avançar. Aí eu, quando venho para a reunião, recarrego as baterias. Aí depois passa uma semana, recarrego de novo as baterias. Aí parece correto, né? Tá certo, vamos para a reunião para recarregar as baterias. Só que é engraçado, irmão, nossa bateria não é nas reuniões apenas. Aqui existem muitas fontes de baterias para nos recarregar. Mas nossa principal bateria chama-se o Espírito que habita em nós. Vocês entenderam a questão de que eu e você não precisamos ser empurrados para avançar espiritualmente? Se estamos sendo empurrados, porque tem alguma coisa errada. Porque quando o Senhor apareceu, o Senhor veio à terra, tem um versículo assim, João fala, né? Falou assim, eu os atrairei a mim mesmo. Não é isso? Acho que é João 3, né? Alguma coisa assim. Eu os atrairei a mim mesmo. Se o Senhor não é a força suficiente para me atrair, eu preciso de acessórios para me atrair a Ele, ou caminhar com Ele, tem alguma coisa errada. Vocês compreendem? Hoje muitas pessoas dizem assim, para a gente poder avançar, temos que acrescentar isso, acrescentar aquilo, acrescentar isso. Se Cristo não é o suficiente para nos atrair, então nossa relação com Ele está com problema. Porque o Senhor tem que ser o único fator de atração. E atração não tem nada a ver com empurrar. Quando você é atraído, aquilo é como um imã. Ele te puxa. Você vai. Por quê? Porque você viu. Você foi ganho, cativo pelo Senhor, de forma com que tão cativo você foi pelo Senhor, que não importa o que for, eu pago o preço, porque eu tenho que seguir nessa direção. Se os outros não forem, eu vou. Eu não vou ser empurrado. João 12, 32. Podia ler para mim, por favor? Amém. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E o que aconteceu quando ele foi levantado da terra? Eu, quando for levantado da terra. Quando ele ressuscitou, né? Ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ascendeu aos céus, o que ele derramou? O Espírito. O Espírito que dá vida. O Espírito da realidade. E o que atrai-nos a Ele? É o Espírito da realidade que Ele derramou depois que Ele ascendeu aos céus. E esse Espírito está em você e em mim. Cabe a nós, como seres humanos, ainda temos problemas de depressão, tristeza,
Lógico, nós somos seres humanos, o Senhor nos compreende, mas o Senhor sempre vai dizer o seguinte: sim, você está passando por isso, eu te compreendo, mas toma posse de mim, toma posse de mim, use-me, use-me, a chave está com você. Eu estou em crise, não sei o quê. Oh, irmãos, me ajudem. Aí eu perguntei uma vez para o irmão, para minha irmã, né? Eu falei, irmão, por favor, me ajuda, eu estou em crise. Eu falei, você já orou ao Senhor? Ah, irmão, não estou conseguindo orar. Você já invocou o Senhor? Não estou conseguindo. Então você precisa ter essa experiência. Lute, invoque. Ore ao Senhor. Antes de buscar ajuda, ore ao Senhor. Tenha essa experiência com Ele primeiramente. Porque é uma barreira a romper. As coisas sempre vão impedir você de invocar o Senhor, sempre vão impedir você de ler a palavra, sempre vão impedir você de orar, sempre vão impedir você cantar, de você louvá-lo. É ou não é? As coisas sempre vão estar contrárias, irmão. Não esqueçam, estamos num mundo que é contra nós. Ou será que você acredita que este mundo é a favor de nós? Não. O mundo todo jaz no maligno. Ele é contra nós. As coisas todas são contra nós. Então, se são contra nós, mais do que tudo, eu preciso usar a chave que me livra de todas as coisas que lutam contra mim. O que me dá força para ir contra a maré? Tem até um livro do irmão Angus Kinner, que ele escreveu a biografia do Watchman Nee, e o título do livro chama-se Contra a Maré. Contra a Maré. Contando a história do nosso irmão e tal, porque de fato, né, ele foi alguém num país pagão, pregando o evangelho, lutando contra todas as religiosidades que havia, foi contra a maré. E o que nós também estamos fazendo hoje? O que nós estamos neste mundo? Nós estamos a favor da maré ou contra a maré? Contra a maré. E para eu ter força para ir contra a maré, eu preciso lançar mão da vida que me dá esse poder para ir contra a maré. E essa vida está onde? No Espírito. Estava assistindo, vocês já viram documentário sobre como o salmão ou a truta, eles sobem o rio? Alguém já viu truta subir o rio? Ele vai contra a maré, tudo bem, contra o rio está fluindo assim, ele nada assim, tudo bem, está dentro. E quando chega na cachoeira? E não é uma cachoeira de um salto, às vezes é de 3 saltos. Como chega? Por um lado, ele lança a mão da vida que há nele, uma vida, porque só a truta e o salmão podem fazer isso, né? Eles lançam mão da vida que há nele, porque essa vida tem essa capacidade de ir contra. Mas sabe o que ele faz também? De acordo com os estudiosos, ele usa a energia contrária a seu favor para poder subir a cachoeira. Olha que coisa maravilhosa. Como é que Deus faz as coisas. Então, situações que nos ocorrem, irmãos, no nosso dia a dia, até mesmo tantas situações que nos ocorreram nesses últimos anos, seja ela de âmbito pessoal, familiar, ou até mesmo de igreja corporativamente, nós temos que crer no poder da vida que está em nós. E temos que também lançar mão da capacidade desta vida ilimitada de Deus pelo Espírito para utilizar a própria energia contrária que nos atinge e transformá-la em energia que nos ajuda a vencer. Né? Louvado seja o Senhor. Paulo foi assim. Paulo foi a pessoa que lutou, por isso falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É bonito a gente proclamar esse versículo no final, sem ter passado por todo o processo. Muitos usamos esse versículo para consolar os familiares, encorajar os irmãos de um ente querido, ou um irmão nosso que partiu no Senhor. Ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé.
Louvado seja o Senhor. Mas, se formos olhar toda a vida do apóstolo, você vai ler 2 Coríntios 11. De fato, ele combateu o bom combate naquilo. Quer ver? Vamos lá, 2 Coríntios 11. Olha como ele, de fato, usou, né, da vida interior que ele tinha. Segunda Coríntios 11, versículo 20 em diante. 21. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insistência afirma, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Daí ele começa, na hora que ele abre o currículo dele, ele deixa todo mundo calado, daqueles que diziam ser ministro de Cristo, mas não chegavam nem aos pés do que Paulo viveu. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Eu creio que se nós mencionássemos apenas o primeiro versículo da sua lista, talvez algum de nós já teríamos desistido. Ou até questionado, Senhor, é isso mesmo que tu estás me reservando? Eu não fui chamado para ser testemunha sua junto a reis, junto aos imperadores, para sofrer pelo teu nome? Eu não sou aquele que foi enviado para vários lugares. Sim, ele foi. Mas para que ele pudesse, de fato, testificar quem ele estava representando e quem ele estava vivendo, teve que passar por tudo isso para vivenciar isso na realidade. Concorda, irmãos? Agora percebam, quando ele estava passando por tudo isso, vamos colocar assim, perigo de rios, perigos salteadores. O que você acha que Paulo fazia? Isso. Para quem ele voltava? Para quem ele se voltava? Onde ele buscava força? Onde ele buscava energia para vencer aquilo? Enquanto estava sendo açoitado, quarentena menos 1, não é fácil, hein? Que mais? Apedrejado? Então, as experiências do apóstolo aqui não são experiências, não é uma coisa simples aqui do irmão Paulo. Agora, como ele conseguiu viver tudo isso? Porque sabia, ele valorizava o tesouro que estava dentro dele. Ele valorizava o espírito que estava dentro dele. Ele valorizava e sabia o potencial que ele tinha dentro do seu espírito. É isso, irmãos, que eu estou muito incomodado nesses dias, né? Assim, ao longo de trabalhando desse encargo aí, o Senhor morreu por nós, se entregou por nós para concluir uma coisa, porque no final, quando o Senhor diz assim, eu vou e volto, eu vou dar outro consolador, que estará para sempre com vocês. O que eu compreendo é o seguinte, gente, eu vou concluir a minha obra, e o que eu vou deixar para vocês é para a eternidade.
Vou deixar para vocês um presente que vocês vão poder abri-lo e buscar a solução, buscar a resposta a qualquer coisa que vocês precisem. Eu vou dar para vocês, não na mão de vocês, mas eu vou colocar para dentro de vocês. Essa é a obra do Senhor, redentora por nós. Nós às vezes fechamos a redenção de Cristo só. Cristo morreu pelos meus pecados. Correto, lógico que tive que morrer pelos nossos pecados. Se não morresse pelos nossos pecados, para redimir dos nossos pecados, Ele não podia liberar o presente que é o Espírito para dentro de nós. Mas o principal não é que morreu pelos nossos pecados. O principal é a sua entrega. Foi para entregar agora o Espírito para nós, para estar conosco para sempre. Estão compreendendo a importância do Espírito em você e em mim hoje? O apóstolo Paulo, eu vou usar esse termo melhor, o irmão Paulo, eu vou evitar de usar esse termo apóstolo, porque nós sempre pensamos assim, apóstolo, né, é um ser especial, né, destacado. Não, apóstolo nada mais é que o enviado, né, alguém que foi enviado pelo Senhor e tal. Inclusive todos nós estamos sendo aperfeiçoados, conforme Efésios 4, 11 e 12, todos nós estamos sendo aperfeiçoados para sermos apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Né? Isso não cabe a apenas algumas pessoas, não. Se o Senhor deu alguns homens dons na igreja, diz claramente Efésios 4, para aperfeiçoar os santos. Então o apóstolo aperfeiçoa os irmãos no sentido de enviar, os evangelistas aperfeiçoam os irmãos para serem evangelistas, os profetas que falam por Deus aperfeiçoam os irmãos para que falem por Deus, os pastores que apacentam, são os irmãos que apacentam, aperfeiçoam os irmãos e irmãs para apacentar outros, e os mestres, os que ensinam a palavra de maneira correta, aperfeiçoam os irmãos e irmãs para que também ensinem a palavra como mestres. No final, Deus quer ver na igreja uma multidão de pessoas enviadas, pessoas que falam por Deus, pessoas que evangelizam, pessoas que apacentam e pessoas que ensinam a palavra. Para que a função dos membros do corpo de Cristo seja desenvolvida para o único objetivo, a edificação. Então aqui o irmão Paulo, ele termina dizendo, 28, além das coisas exteriores, olha só, isso aqui não era o que mais preocupava Paulo. Olha o nível, irmão, de compreensão. Hoje qualquer coisinha que acontece conosco, no nosso corpo físico, ai, o que é isso? Por favor, não entenda mal o que eu vou dizer, tá? Muitas orações que nós fazemos ou pedimos aos irmãos, se você for ver, quase que 95% está relacionado ao nosso corpo físico. Irmãos, olhem pela saúde do irmão. O irmão vai fazer uma cirurgia. O irmão está com problema, quebrou a perna. Não estou dizendo que não deve orar. Não estou dizendo que não deve orar. Mas dificilmente a gente ouve ou a gente pede, irmãos, vamos orar para que o Senhor dê graça e força por irmão Natal poder enfrentar essa semana com o Espírito que é dentro dele. Que o Senhor fortaleça o nosso irmão para que no seu convívio familiar ele consiga expressar Cristo. Essas orações a gente não pede. Porque a gente ainda está muito ligado ao visível, irmãos. Ao palpável. Por isso Paulo falou aqui, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente. Aí vê o verdadeiro peso, o verdadeiro encargo do apóstolo, do irmão Paulo. A preocupação com todas as igrejas. Qual que era a preocupação de Paulo por todas as igrejas? O crescimento delas. Que elas compreendessem a vontade da cabeça. Que elas aprendessem a compreender a vontade de Cristo. A andar em Cristo. A viver Cristo. A experimentar o Espírito como sua fonte inesgotável. A preocupação com as igrejas não estava relacionado
as coisas materiais. Em nenhum momento aqui na Bíblia a gente vê alguma menção do servo de Deus, seja Pedro, Paulo, João, alguma, por local de reuniões, acho que nem existia naquela época. Eles se reuniam pelas casas, se reuniam nas tumbas, se reuniam não sei onde mais. Não tinha salão de reuniões, né? Talvez o único lugar que menciona alguma coisa de templo é Jerusalém, porque o templo já existia. O que eu estou querendo mostrar é que a preocupação verdadeira do servo de Deus está estritamente ligado ao seu desenvolvimento espiritual. As coisas materiais, elas são acessórios. Devemos orar? Sim, lógico que devemos orar. Pelas coisas do dia a dia nosso. Porque querendo ou não, irmãos, o seu corpo é um veículo, o meu corpo é um veículo. Nosso corpo, ele conduz o principal que está dentro. O nosso corpo não é a preciosidade é o Espírito que habita dentro de nós. É o tesouro que está em vasos de barro. O vaso de barro, ele é importante para carregar o tesouro, mas a glória é do tesouro e não do vaso de barro. Então, a preocupação com todas as igrejas. Olha só agora o versículo 29. Agora ele relaciona aqui a sua preocupação com os membros. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Correto? Ele estava preocupado com o bem-estar dos irmãos espiritual. O irmão enfraqueceu, eu também me enfraqueço. Por quê? Para que nós possamos, como ele diz em 1 Coríntios 12, quando um membro sofre, o corpo todos sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Sentimento claro de corpo. Amém? A preocupação pelo bem-estar de todos. Mas esse bem-estar, logicamente, no seu nível elevado, bem-estar espiritual. Que com certeza vai refletir no bem-estar da alma. E também vai refletir no bem-estar do corpo. Tem um versículo, acho que em Provérbios, que diz assim: coração alegre, aformoseia o rosto. O que é o coração? Uma alma alegre. Um espírito alegre. Às vezes tem irmãos que falam assim: puxa, como você está tão novo? Você pode responder assim: porque... O que você está comendo? Estou comendo Cristo. Estou desfrutando Cristo. E é pura verdade, irmãos. Quando a gente desfruta do Senhor, come do Senhor, nosso coração se alegra, nosso rosto se aformoseia, não é? As pessoas vêm, não pode ser, o mundo está numa crise e tudo, e você está contente. Por quê? O que o servo Paulo, sei viver contente em toda qualquer situação. Por quê? Ele sabia como lançar mão da fonte inesgotável, que é o seu espírito. Versículo 29. Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tem de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Aí capítulo 12, esse é um versículo que nós conhecemos, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esse versículo me toca muito, porque quando Paulo, ele percebeu que ele tinha recebido muitas revelações, aqui diz que esse espinho da carne foi um mensageiro de Satanás. E quando a gente fala assim, mensageiro de Satanás, expulsa, né? Expulsa, tira. Mas saibam que Satanás não pode se mover sem autorização do Senhor para nos tocar, não é? Logicamente que muitas vezes ele, de maneira totalmente suja, ele ataca. Mas o Senhor permite. Para quê? Para que nós também sejamos provados. Então aqui esse espinho foi um mensageiro de Satanás. No entanto, ele foi colocado dentro de Paulo para impedir que Paulo se ensoberbecesse.
A pior coisa para um servo de Deus, para alguém no serviço ao Senhor, é a soberba. Soberba do sucesso, soberba em todas as áreas. A soberba é contra a natureza de Deus, né? A soberba é totalmente contra os princípios da vida divina. Por causa disso, versículo 8, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Ele teve o direito de pedir para o Senhor: Senhor, afaste de mim, está me incomodando. Um espinho na carne. Está me incomodando. Tire essa tribulação da minha vida. Nós temos o direito de perguntar. Temos o direito de pedir. Mas não quer dizer que a resposta vai ser, tá bom. A resposta de Deus veio. E a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Uma vez que Paulo recebeu essa resposta, a minha graça te basta, ele parou de pedir. Por quê? O Senhor respondeu: eu não vou tirar o espinho de você. Eu quero que você desfrute da graça que está dentro de você. E ela te basta. Ela te dá força. Ou você não crê que a graça do Senhor em nós dá força? Dá força. O Espírito é tudo que nós precisamos. Você crê que tudo que você precisa está no Espírito? Então vamos lançar mão dele. Vamos usá-lo mais. Não é? Eu não sei quantos de vocês têm... Não precisa levantar a mão. Hoje os bancos, né? Dependendo do seu grau de recurso, de depósito, eles te dão um cartão Black, Infinity, não sei mais o que, tal. Aí você tem uso ilimitado, sala VIP, não é? Aí você vai viajar, sala VIP, usa sala VIP aqui, ilimitado, que beleza, né? Aleluia, nós temos um cartão VIP dentro de nós. Temos um espírito ilimitado. Só que a gente ainda gosta de sair, em vez de usar a sala VIP, a gente gosta de ir lá no Rei do Pão de Queijo, comprar um pão de queijo, pagar o preço, sendo que você pode usar a sala VIP de graça. Entenderam a relação? Hoje, irmãos, temos um espírito ilimitado. E nós temos que valorizar isso, especialmente, irmãos, agora que nós estamos nos últimos tempos. João traz tudo isso, a lembrança dos irmãos da igreja em degradação. Hoje o Senhor também está trazendo a todos nós, que estamos à véspera da sua volta, que nós que valorizamos o Espírito, com certeza estamos cumprindo e fazendo a vontade do Senhor. Nós que lançamos mão do Espírito em tudo que a gente faz e vive por Ele, anda pelo Espírito, com certeza nós iremos cumprir com a vontade do Senhor. Eu estou na vida da igreja já há muito tempo, irmãos, desde minha infância. E eu fui muitas vezes uma pessoa de declarar frases, declarar parágrafos. Né, César? A gente teve muito disso. Declarar e tal. E muito no nosso meio antigamente dava valor àqueles que levantavam e compartilhavam. Puxa vida, olha só aquele irmão e tudo. Não que isso esteja ruim. Não que isso esteja ruim. Só que, irmãos, isso jamais basta. Não. Falar bem não quer dizer nada. Mas o importante que o Senhor está buscando de nós é que vivamos. Vivamos aquilo que temos. Vivamos o Espírito que em nós habita. Daí ele continua: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Cristo se vê onde? No Espírito. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Puxa, irmãos, quando é que a gente vai conseguir falar isso? Quando é que nós vamos conseguir falar esta frase diante do Senhor?
pelo que sinto prazer nas fraquezas. O que é prazer? Alegria. Prazer significa satisfação. Mas quando vem fraqueza, nós não sentimos alegria, prazer. Nós sentimos angústia, desespero. Sabe por quê? Porque Paulo pôde falar isso, porque a sua pessoa estava no nível correto, estava dentro da realidade correta, que era uma pessoa que vive e anda no Espírito. Somente quem de fato anda no Espírito, anda em Cristo, pode dizer isso: sinto prazer nas fraquezas. Sabe por quê? Lá no final ele responde: sinto prazer nas injúrias. Puxa vida, que maravilha, irmãos, quando as pessoas começarem a injuriar você. O que é injuriar? Injuriar seria justiça ou injustiça? Quando você é injuriado, as pessoas falam justiça ou injustiça contra você? Quantas pessoas já falaram injustiça contra você? E até mesmo vindo de irmãos, sim ou não? Por isso Paulo falou aqui, em perigo entre falsos irmãos. Injúrias. Mas Paulo, ele estava no outro nível. Sinto prazer nas injúrias. Sinto prazer nas necessidades. Sinto prazer nas perseguições. Sinto prazer nas angústias. Você fala assim, esse cara é louco. Pega o que Paulo falou, leva para um psiquiatra, o psicólogo de hoje. Vai falar assim, interna ele no hospício porque ele está doido. Correto ou não? Esse cara é masoquista. Ele gosta do haikiri, né? Haikiri? Não, não é haikiri, não, chama? Aquele que você deita no prego ali, na cama de prego. Ah? Fakir, né? Fakir. Deita ali. Fica ali. Ou pega aquelas coisas e fica se... Aqui não tem nada a ver com ascetismo, né? Tem nada a ver. Isso aqui é porque ele sabia viver na realidade que um filho de Deus deve viver. Amém, irmãos? E se Paulo viveu isso e não era especial, nós também podemos viver. Por isso que a palavra de Deus está registrada para nós. E ele fala, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Essa frase, por amor de Cristo, é crucial. Eu vou sofrer tudo isso por amor de Cristo. O que significa por amor de Cristo? Não necessariamente é algo que esteja relacionado com Cristo. Entenda o que eu vou dizer aqui? Mas, quando eu sofro angústias, eu sofro perseguições, sabendo que isso é um trabalhar de Deus, por amor de Cristo que me ama, que permite isso, eu recebo isso por amor de Cristo. Porque eu sei que isso faz parte do trabalhar dele na minha pessoa. Compreenderam isso? Porque talvez eu consiga interpretar isso aqui. Quando estou sendo perseguido por Cristo, sofrendo angústia por Cristo, sofrendo necessidade por Cristo. Sim, junto, isso é verdade. Mas também, quando estou passando por situações que aparentemente não tem nada a ver com Cristo como objetivo, mas sabendo que todo trabalhar em nós, ele visa algo espiritual importante, que é nos conformarmos a Ele, por amor deste trabalhar de Cristo em nós, nós sentimos prazer. Aí ele termina esse versículo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui é um claro sinal da sua dependência total e irrestrita ao Senhor. Da sua entrega total e irrestrita ao Espírito que habita dentro dele. Viver e andar pelo Espírito. Amém? Aprender a ouvir no Espírito. Aprender a reagir no Espírito. Aprender a responder no Espírito. Aprender a falar no Espírito. Aprender a pensar no Espírito.
aprender a relacionar-nos uns com os outros no Espírito. E esse viver no Espírito faz de fato com que nós vivamos nesse patamar que o Senhor quer que nós alcancemos. E não é difícil, porque basta nós lançarmos mão da chave, do exercício do Espírito. Termino dizendo, dando o exemplo de um carro. Tem vários carros aqui fora. Eu não sei qual deles é o mais potente, né? Tem algum carro mais potente ali fora? Tem, não tem? Qual motor mais potente atualmente hoje? Hein? Quem conhece de motor? 3.0, 3.5, né? Não é isso mesmo? 2.0, 3.0, 3.5. É um carro potente. Mas o que faz o carro girar, faz o carro andar? Não é a potência do carro, não é só a gasolina que está lá dentro. Se você não der faísca para ele acender, nada vai funcionar. Amém, irmãos? Entenderam? Você tem a chave, né? Cadê a chave aí? A chave do meu carrinho está aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui. O carro está ali. Se eu perder isso aqui, acabou. Tem que empurrar. Aí tem que empurrar. Aí haja muque para empurrar. Correto ou não? Irmãos, isso aqui está conosco. Amém? A chave está conosco. Tem um hino que diz assim: o Espírito é o ponto de partida. Então, todo dia eu e você precisamos dar a ignição no Espírito. Dá a ignição no Espírito, invoca o Senhor. Não pegou, invoca, então vai. Você não faz isso no carro, quando aquele carro que afogava, né, carburador que tinha um problema ali, afogava, aí, espera um pouquinho, vamos lá de novo. Aí, espera, né, vou colocar para não afogar com a gasolina. Aí lá, quase, não deu. Ai, Senhor. Você fica sentado no carro dando a partida, porque você sabe, a única coisa que vai fazer esse motor funcionar é isso aqui. Mas um quer, não, vamos lá, vamos ver. O que é? Não, talvez seja o pneu. Irmãos, não vamos inventar história, não. Porque o Senhor quer que a gente use o Espírito. Mais oração. Mais invocar o nome do Senhor. Mais leitura da palavra. Mais desfrute na palavra. Cantar mais, desfrutar do Senhor nos cânticos. Buscar comunhão entre nós. Sabe o que é tudo isso? Tudo isso faz parte da partida. É a chave. Você não precisa ser empurrado. Pelo contrário, você vai levar um montão de gente na garupa. Amém? O Senhor hoje quer a igreja que antecede sua volta, uma igreja que é atraída e não empurrada. O Senhor está cansado de igreja que está sendo empurrado. O que é igreja empurrada? Depende de quem está falando para empurrar. Depende de um profeta para empurrar. Depende de um apóstolo para empurrar. Depende de uma banda para empurrar. Depende como fala? De holofotes para empurrar. Depende de autoajuda para empurrar. Depende de coaching para empurrar. Não é isso que está acontecendo hoje, irmãos? Não precisamos de nada disso. O que precisamos é exercitar o nosso espírito. Valorizar esse Cristo que habita dentro de nós. Que tem que nos atrair. E você tem que lutar com Deus. Lutar com o Senhor. Senhor, eu tenho algum problema que eu não me sinto atraído por Ti. Senhor, me atrai. Apresenta-se a mim aqui, Senhor. Eu não quero mais ser empurrado. Eu não quero mais avançar em fases. Senhor, eu quero avançar.
ilimitadamente. Aleluia. A nossa autonomia não é 400, nem 500, nem 600 quilômetros. Nossa autonomia é infinita. Desde que nós estejamos com o nosso espírito ativado. É isso que o Senhor quer hoje em nós. Amém? Amém. Hoje está bom, né? Amanhã a gente continua. Irmãos, o sentimento nosso é, de fato, nos despertar para isso que parece tão básico. Parece básico, mas é vital para nós como filhos de Deus e como pessoas que vivemos na realidade hoje espiritual no reino de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Me alegro muito de estar com vocês aqui. Amém.